Salve, salve pessoas, como é que vocês estão? Para quem não me conhece, meu nome é Fernando Pinto e esse daqui é o Por Mais Simples Que Seja, o seu canal onde a gente vai falar sobre psicologia e outras áreas relacionadas a. Então seja muito bem-vindo, porque a gente vai trazer um conteúdo interessante hoje que é relacionamentos. Quando a gente pensa em falar sobre relacionamentos, uma das coisas mais legais da gente poder pensar é como é que a gente divide, assim, de alguma forma os relacionamentos, né? Em primeiro lugar, eu gostaria de falar do relacionamento pessoal, aquele relacionamento que você tem consigo mesmo. Então, quando você pensa em como é que você acolhe suas problemáticas, quando você pensa em como é que você lida consigo mesmo, as suas falhas ou imperfeições, como é que você está trazendo essa relação para consigo? É importante a gente poder ter um pouco de autoindulgência, né? Foi uma palavra muito bonita que eu ouvi de um padre há muito tempo atrás, onde ele trazia essa questão da importância da gente ter esse diálogo conosco e sermos compreensivos conosco. Então, quando a gente começa a ver isso, perceber isso, a gente pode levar para as relações aquilo que a gente reconhece como habilidade ou até mesmo aquilo que a gente reconhece como limite e a gente poder se apresentar melhor. Agora, relações para com outras pessoas, né? A gente começa a perceber que existem classificações diferentes. A gente começa a perceber que, diante de tudo que a gente vive, existe uma classificação para aquela relação das pessoas que nós temos como amigos, né? Ou família, que são as relações mais fraternais. Existem aquelas relações mais passionais, existem aquelas relações de coleguismo, existem aquelas relações de amigos para a vida toda, entre diversos outros pontos. E quando a gente começa a ver essas diferentes relações, a gente também se posiciona de forma diferente em cada uma dessas relações para poder equilibrar a nossa vida e também valorizar aquelas pessoas que estão próximas a nós. É muito importante, quando a gente fala sobre relacionamentos, a gente entender o nosso posicionamento dentro de cada relação. Por quê? Dentro de cada relação, a gente tem dois movimentos que são bem importantes, o de aproximação e o de distanciamento. Assim como a gente tem o movimento de falar e o movimento de ouvir. Quando a gente tem um movimento de aproximação, o nosso ouvir e o nosso falar estão conectados com a outra pessoa de forma que há sintonia. Então, quando você está vivendo aquele relacionamento onde você manda uma mensagem, a outra pessoa manda outra, aí você liga, fala uma coisa e a pessoa fala com você sobre aquele mesmo assunto, essa sintonia mágica que acontece entre essas duas pessoas é massa. Porém, com o tempo, ela precisa continuar a ser exercitada para que ela permaneça e o relacionamento continue crescendo e se desenvolvendo. Caso não, quando a gente não consegue ouvir adequadamente e a gente fala de uma forma desconexa, a gente começa a gerar ruídos na comunicação, o que pode gerar distanciamentos. Ou seja, nós sempre temos a opção de prestar atenção em todas as nossas relações de forma a criar pontes para nos aproximar ou levantar muros para dificultar a comunicação. Então é sempre muito importante você estar ciente disso que você pode estar levando para o seu relacionamento. Beleza? Uma vez que a gente compreendeu que por meio da escuta e por meio da fala a gente vai poder ser compreensivo com o outro, eu posso trazer um pouco do que Rogers fala de uma relação positiva, né? De uma relação saudável. O Rogers traz que quando a gente se sente genuinamente bem dentro de uma relação, a gente tem o potencial de florescer. E por meio disso, a abordagem centrada na pessoa traz alguns princípios que podem facilitar esse tipo de atitude. Ou seja, podem facilitar a sua forma de se relacionar com outras pessoas, afetando assim o seu estilo de vida. Quem tiver interesse, é só buscar o livro Tornar-se Pessoa, do Carl Rogers. Os pressupostos dele estão descritos lá. Eu posso até fazer um vídeo sobre isso, é só pedir aqui nos comentários que a gente fala sobre essas características, beleza? E dando continuidade, é legal a gente pensar em como é que a gente pode fazer para construir isso que o Rogers fala e criar mais essas pontes de aproximação entre as pessoas. Quando a gente começa a se dar a liberdade de dialogar e sair de um ambiente apenas de conversa, entenda, conversa é positivo? Claro que é, mas nem sempre, para a gente poder aprofundar uma relação, a gente vai apenas colocar a conversa para fora.
Dentro do New York Times existia um espaço para um questionário de 36 perguntas para se aproximar da outra pessoa. Essas 36 perguntas elas começam de maneira muito vaga e cada vez mais dentro de uma bateria de 12 perguntas elas vão se aprofundando dentro daquilo que vai sendo íntimo da outra pessoa. E quanto mais íntimo a gente é e quanto mais atenção a gente dá, mais a gente se aproxima daquela pessoa, que pode ser uma desconhecida ou até mesmo aquela pessoa próxima da gente. Então a gente pode construir relações tendo uma curiosidade genuína àquilo que o outro traz. E mais do que isso, quando a gente consegue dar a devida atenção, uma atenção plena para a outra pessoa pode se sentir à vontade para trazer até a sua mais profunda dor diante daquilo que a gente pode estar presente. Beleza? Ok. Agora, para a gente poder fazer esse tipo de coisa, é importante a gente falar sobre a maturidade e a compreensão dentro das relações. Fernando, eu sou muito compreensivo, mas às vezes eu percebo que as pessoas elas têm dificuldade de acolher a minha dificuldade, né? De acolher aquele meu sofrimento, melhor dizendo. Beleza, eu entendo o que você está falando, mas compreender não depende apenas do outro, compreender também depende também de você. Então, estipular limites, desenhar uma linha na areia é importante para que você possa tanto levar os seus conteúdos quanto receber os seus conteúdos de maneira limitada, de você poder conversar com as outras pessoas de uma forma mais leve e até mesmo mais construtiva para você e para ela, gerando uma comunhão comunicativa entre vocês dois. Já que a gente falou disso, agora a gente pode chegar no assunto que é a inteligência emocional. Ou a inteligência social também tem a sua percepção. Por quê? A inteligência emocional é como a gente vai perceber as coisas que acontecem dentro de nós em cada relação, como o outro nos afeta. Por meio disso, a gente vai poder construir uma relação com as outras pessoas, percebendo como a gente afeta aquilo que está ao nosso redor. Então, quando a gente é uma pessoa que as pessoas gostam de se comunicar, nós abrimos um sorriso, a pessoa sorri de volta. Às vezes, quando a gente é uma pessoa que não é muito agradável, a gente pode abrir um sorriso e a pessoa não devolver aquele sorriso. Então, é muito legal a gente perceber como a gente afeta o ambiente, para que a gente possa dar atenção a nós mesmos e, ao mesmo tempo, refletir sobre a nossa comunicação no meio em que estamos ocupando. Uma vez que a gente consegue compreender a nossa comunicação, a gente vai começar a compreender como nos relacionar com as pessoas de uma maneira interessante e congruente com os nossos comportamentos. Não exatamente se preocupando com tudo aquilo que pode ser visto ou vivido pela outra pessoa, mas nos apresentando como quem somos e acolhendo também as nossas dificuldades de comunicação, as nossas dificuldades de relacionamento, entre outras coisas. Então seja você mesmo e aproveite. A sua estadia aqui é breve e a gente deve tirar o máximo possível dela, sorrindo e aproveitando a cada momento. Sendo feliz, né, de vez em quando. Um grande abraço a todos, boa semana, a gente se vê semana que vem. Tchau, tchau.